Na estreia do musical Aladim, no último sábado, o ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos de idade, sofreu um mal súbito em cena e morreu no palco do Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco. Vitor interpretava o papel do gênio e chegou a ser socorrido, mas teve a morte constatada no local. A apresentação foi interrompida e as sessões seguintes canceladas. Bailarino, cantor e intérprete de teatro musical, ele tinha uma trajetória em ascensão e participação em diversas produções. Nossa repórter Luciana Piotto conversou mais cedo com Francisco Ribeiro, que além de amigo de Vitor, é fundador e diretor da Companhia Brasileira de Teatro Musical. Vamos assistir. Francisco, mais uma vez, obrigada por conversar com Terra Agora. Você, além de diretor do espetáculo onde o Vitor atuava, era amigo pessoal dele, então meus sentimentos, eu imagino, né, a dor dessa perda. Eu queria que você contasse pra gente um pouco de como foi esse dia, né, do Vitor ali até o momento em que ele entrou no palco. Ele estava bem, ele estava feliz, ele tinha se queixado de algum mal-estar, alguma coisa assim? Ele estava super bem, muito feliz, como se assim, absurdo, né, irradiante. Super comunicativo, que é o Vitor. O Vitor é essa pessoa, alegre, feliz, sorridente. Era um menino de 25 anos, mas que na cabeça dele era um ancião de 100 anos, assim, sabe. Ele tinha uma responsabilidade, uma educação, uma maneira de olhar, ele era super, né. E muito amigo da minha família, muito meu amigo, sou amigo de todos da família também, e frequentava a minha casa. Então, nos últimos 20 dias, nós estávamos mais grudados do que absurdo, assim, ó, porque a gente foi comprar tecido. Então, era um dia perfeito, era um dia para ser perfeito. E aí foi quando chegou o espetáculo. A gente, antes do espetáculo, passamos duas vezes o espetáculo inteiro, mas é aquele ensaio técnico, né? Onde a gente faz uma vez passadão, depois a gente vai corrigindo. Eu falei, gente, poupem as vozes de vocês, porque hoje à noite nós temos o espetáculo. Então, fui cortando cena para acelerar todo o processo e para poupar um pouco eles. Eles estavam bem, todos concentrados. O vídeo estava super bem, tinha se alimentado, tinha bebido água, estava com um nebulizador que a gente usa muito para voz, né? Tava tudo bem. Ele tinha asma, então ele deu uma espirrada na bombinha que era natural, sendo que o Vitor não tinha nada. Ele era uma pessoa que tinha desenvolvido um pouquinho de pressão alta devido ao sobrepeso, mas ele estava bem, né? Então estava tomando o comprimidinho lá da pressão, estava tudo bem. E estava tudo bem, rolando o espetáculo, estávamos todos felizes. E aí, de repente, estava lá, faltando 20 minutos para acabar o espetáculo, vem a cena em que o Aladim esfrega a lâmpada e o gênio aparece, né? Girando lá. Quando ele entrou, estava muito engraçado. Acho que foi um dos melhores dias que o Vitor fez, né. E aí, ele entrou, estava super alegre, super comunicativo, e a gente falei: "Gente", falei: "Perfeito, hoje tá, né". E aí ele começou a desenvolver tudo, e aí tem uma cena que o Aladim vai brincar com ele, né, e tudo mais, e ele vai falar que ele não tá tão gordo assim, que ele se olhar de lado, e ele foi falar injusto, que ele iria falar que o Aladim estava sendo injusto com ele. E ele falou: "Injusto". Encolheu e girou, foi para trás, caiu no chão, né, e fez "buf" e virou a mão. Sendo que eu estou falando isso depois de uma série de coisas que eu vi. Na hora, quando eu estava de cima da cabine, quando a gente faz o espetáculo, a gente fica na casa técnica, né. E aí eu olhei e eu falei assim: "Nossa, o Vitor tá aprontando, gente. O que esse menino tá aprontando?" Porque ele era muito piadista, ele improvisava. Falei: "Pô", e todo mundo rindo, né. Aí o Aladim falou: "Nossa, o gênio desmaiou. O que é que ele tá fazendo aí no chão? Ah, levanta, gênio". E a gente todos ficaram assim. Porém, 10, 15 segundos é muito rápido, a gente sentiu uma fi um som no microfone como se fosse um vrr. E aí eu falei: "Meu Deus, fecha a cortina". Aí quando eu olhei para o palco, o Aladim estava falando: "Fecha, fecha, fecha". Nossa, Luciana, eu corri, eu não sei, eu atravessei, eu nem passei por dentro da plateia, fui por trás, eu acho que muito rápido. Eu cheguei lá atrás, tinha um monte de gente em volta dele, ele já de lado, eu falei: "Gente, sai, sai, deixa ele respirar". Eu coloquei a cabeça dele aqui nas minhas pernas, e eu falava: "Vitor", ele estava de lado, eu falava: "Para de brincadeira, acorda, volta, Vitor, a gente precisa de você". Tentávamos abrir o olho dele estava parado. E aí, chamando o SAMU, chama o SAMU está vindo, chama o outro SAMU, e alguém falou assim, aí alguém precisa ir na plateia dizer que nós vamos dar intervalo, que precisa dar uma satisfação para a plateia. Eu levantei, estava todo mundo muito choque, muitas crianças, tirando as crianças da coxia, levando para fora do palco. O estúdio Clyde Swing foi super rápido, todos os professores, todo mundo. Eu fui até a plateia, falei: "Olha, gente, aconteceu uma fatalidade aqui, o Vitor passou mal, nós estamos chamando o SAMU, vamos pedir para que vocês tirem os carros da onde
tem que passar a ambulância, porque tem 2 carros atrapalhando. Peço que vocês entendam que é uma vida está aqui em jogo e amanhã a gente faz um outro espetáculo, se tiver espetáculo. Mas não falei isso, mas minha esperança é que ele estava bem, né? Minha esperança, eu tinha na minha cabeça que o Vitor só passou mal. E aí eu falei, olha, vocês podem ir, aí todo mundo aplaudiu, foi linda a cena, porque todos nós acreditávamos que o Vitor passou mal, que era um mal súbito e ele estava bem, que ele ia voltar. Aí todos estavam saindo, as cortinas estavam fechadas, óbvio. Ficamos lá em volta. Depois de 20 minutos chegou a equipe de SAMU, que foi absurdamente incrível. Foram 2 equipes de SAMU maravilhosas. Nós temos que agradecer muito ao sistema de saúde, porque foi incrível. Todo mundo queria ressuscitar meu amigo, né? Todo mundo queria fazer. Não tinha o aparelho que não tinha no Desfibrilador, teatro. não tinha no Não tinha no teatro, teatro. mas a Não equipe do tinha. SAMU trouxe e fez Trouxe. usou tudo. Todo, Mas acho que quais foram os primeiros socorros prestados antes da chegada do SAMU, já que não tinha desfibrilador? Olha, foi Vocês muito incrível. Tinha um bombeiro na plateia, tinha dentista, tinha uma menina de 5º ano de medicina, tinha uma outra menina que era também de medicina. Todo mundo foi pro palco lá atrás e todo mundo ficou em volta deles, essas pessoas que são preparadas para isso. Então, assim, o Vitor foi amparado por essas pessoas até o SAMU chegar. Então, todos os fizeram massagem procedimentos. cardíaca, esse tipo de coisa? Isso, tudo, tudo. Antes a gente já estava preparando. Eu acho que a equipe de SAMU foi muito profissional e muito esperançosa, porque elas ficaram até 10, 15 minutos antes da mãe dele chegar, que foi o pior momento, foi quando a gente estava todos lá e a gente viu eles tirarem aquele papel, sei lá, o papel, um tecido, sei lá, que cobre o corpo para dizer que o corpo que ele faleceu. Depois chegou a perícia, porque tivemos que isolar todo o teatro, tivemos que deixar tudo do jeito que estava a cena, porque isso a Polícia Civil também foi super boa lá em Osasco, foi super educada, eles foram incrível. Eu quero agradecer muito a eles sobre isso. E isolaram tudo, nós ficamos lá fora, depois chegou a perícia fez várias perguntas, depois foi lá, ficaram sozinhos, quando saíram falou que provavelmente foi, pelo que tudo indicava na cena e tudo, foi o que aconteceu, então a liberação foi rápido da perícia, demorou 3 horas para o IML chegar. Isso foi o pior, o corpo ficou lá 3 horas no teatro, né, no palco, com tudo fechado. Ficamos com a família, chegaram algumas pessoas, amigos. Eu fiquei aparando lá. Minha família tem um jazigo, né? E durante aqueles tempo entre perícia e tudo, me deu uma coisa na cabeça. Falei, meu Deus, onde ele vai ser enterrado, né? E eu fui e perguntei para Ana e para o marido, né? Eu sei que é uma situação muito desafiadora, mas nós precisamos se preocupar com isso. Então, eu preciso saber onde, se vocês têm jazigo, e eles não tinham jazigo, e o marido falou, talvez uma pessoa teria. Vocês não querem usar o jazigo da minha família, e eles nem pensaram muito, sabe? E falaram que sim, e pra mim foi. Eu falei, seu Muito calhorda, nessa simbólico, hora. né, muito significativo, assim, né, esse laço que continua, né, depois da perda, é um laço que vai continuar unindo vocês para sempre, assim, de qualquer forma. Na trajetória artística do Vitor, na trajetória de vida, você já falou sobre sonhos que ele tinha, enfim, o que que você destacaria desse talento que ele estava desenvolvendo, de quem ele era como pessoa e também como artista? O Vitor era um menino que não parava, ele conseguia dar o melhor de cada um só de olhar e descrever a pessoa. Falava super bem, escrevia super bem, tinha uma segurança em si que era absurda, assim, de uma maturidade que não dá para um menino de 25 anos. E ele sempre foi muito alegre, ele chegava nos lugares já sorrindo, já animando, piadista, era a cada hora uma piada diferente, né? Quando eu ficava muito sem falar com ele, ele falava: você não gosta de mim, né, Fran? A gente sabe disso, que existe. Então, então, assim, ele era brincalhão o tempo inteiro. Então, o Vitor era o filho que toda mãe gostaria de ter, era o amigo que todo mundo gostaria de ter, era o profissional que qualquer empresa gostaria de ter, porque ele estava 100% dentro do trabalho. Então, o Vitor me mostrou que eu devo continuar, terminar lá no palco, deixar sua fagulha de vida em cima de um lugar super sagrado, que é o palco, em um momento incrível, onde todos estavam rindo de você, é uma dádiva. E a gente levar essa personagem
para o público e fazer o público acreditar no mundo lúdico, nesse universo, e a gente ser gestor da nossa própria vida como um grande maestro que orquestra todas as sinfonias, sabe? Que gerem o universo, que gerem a vida. Isso é um privilégio. Então, ele foi no momento ideal. Então, eu vou continuar e ele me deu forças para isso. E enquanto eu puder, em qualquer lugar que eu estiver, e que tiver que falar de arte, o Vitor Dumont vai ser lembrado e eu vou falar para ele: olha, se eu tô aqui ainda, é porque você fez eu acreditar que tudo vale a pena.